Olá, meninos, tudo bem? Bom, estamos aqui então com a nova estratégia, né, para as aulas de biologia e de todas as outras disciplinas, diante da realidade em que estamos vivendo agora, né? Espero que estejam todos bem. Vou falar nesse vídeo sobre os tipos de dominância. Em algumas turmas eu já cheguei a explicar esse assunto, né, mas não foi em todas, então eu estou retomando esse assunto para a atividade que virá logo em seguida. Estávamos falando até então em um tipo de dominância, denominado de dominância completa. Na dominância completa, o gene dominante, ele prevalece em relação ao gene recessivo, né? Ele anula o gene recessivo sempre que ele aparece. Exemplo de dominância completa que a gente estudou é o albinismo. Nesse caso, nós temos apenas dois tipos de fenótipos. O fenótipo do indivíduo normal e o fenótipo do indivíduo albino. Os indivíduos serão normais sempre que o gene dominante aparecer, seja ele em dose dupla ou seja ele em heterozigose junto com o gene recessivo. Quando ele está junto com o alelo recessivo, a característica do dominante prevalece, né? Então, ele anula esse gene recessivo. A característica proporcionada pelo gene recessivo só vai aparecer quando este estiver em dose dupla. Até agora, tudo que a gente trabalhou foi relacionado a esse tipo de dominância, que é a dominância completa. Vou tirar o óculos aqui que tá dando reflexo. Acabei de perceber. Outro tipo de dominância é a chamada dominância incompleta ou ausência de dominância. Nesse tipo de dominância, o indivíduo que é heterozigoto apresenta uma característica intermediária em relação aos dois indivíduos homozigotos, seja ele homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. O heterozigoto vai apresentar uma característica intermediária. Como assim? Um exemplo é o que acontece na cor da flor da planta chamada de maravilha. Eu encontro, variedade de flores em relação à cor. Posso encontrar nessa planta flores brancas, flores vermelhas e flores rosas. A cor rosa é uma cor intermediária entre a cor branca e a cor vermelha. Por isso, a ausência de dominância ou dominância incompleta. Nesse tipo de dominância, é comum não utilizarmos letras maiúsculas para gene dominante e minúsculas para genes recessivos. Normalmente usa-se apenas a letra maiúscula inicial da característica, que nesse caso é a cor, com índices que representam o fenótipo. Então, aqui, cor branca, cor vermelha. O indivíduo heterozigoto, ele vai ter um gene para cada cor. Um gene para a cor vermelha, um gene para a cor branca. Essa é a característica intermediária. Então, eu não tenho aqui homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Eu tenho dois indivíduos homozigotos com características diferentes. Um homozigoto que determina flor branca, um homozigoto que determina flor vermelha. E o heterozigoto, que apresenta os dois tipos de genes, terá então a característica intermediária, que nesse caso é a flor rosa. Para realizar cruzamentos entre esses indivíduos, o procedimento é o mesmo que a gente vem utilizando até agora na dominância completa. Faça lá o quadro de Punnett, realize o cruzamento, só que nesse caso eu vou ter na proporção fenotípica 3 fenótipos diferentes e não apenas 2. Terceiro tipo de dominância é a chamada codominância. Na codominância, eu também vou ter 3 fenótipos. A diferença é que o fenótipo do heterozigoto não é intermediário, como na dominância incompleta. Aqui, o fenótipo do heterozigoto é uma mistura das características dos dois indivíduos homozigotos. Eu tenho, na verdade, a produção de 2 proteínas no indivíduo heterozigoto. Homozigoto dominante, uma proteína. Homozigoto recessivo, outra proteína. Heterozigoto, produção das 2 proteínas.
Um exemplo é o que acontece na raça de bovinos Shorton. Nesses animais, o homozigoto vezão possuem pelos, né, pelagem vermelha. O homozigoto bezão possui uma pelagem branca. E o heterozigoto vezão, ele possui pelos brancos e vermelhos distribuídos de forma alternada, ou seja, ele é manchado e tem as duas cores. Nesse caso, eu tenho codominância. Cruzamento também realizado de maneira tradicional no quadro de Punnett, com 3 fenótipos na proporção. O último tipo de dominância são o que caracteriza os chamados alelos letais. Nesse caso, quando eu realizo aquele cruzamento tradicional entre 2 indivíduos heterozigotos, de acordo com a primeira lei de Mendel, eu sempre encontro uma proporção de 3:1. 3 indivíduos com uma característica e um indivíduo com outra característica. Quando eu tenho a presença de alelos letais, essa proporção esperada não ocorre. Essa proporção é alterada e cai para uma proporção de 2:1. Ou seja, é como se eu tivesse apenas 3 indivíduos ao invés de 4 lá no quadradinho, né? Um exemplo da presença de alelos letais é o que ocorre em camundongos. Nos camundongos, a pelagem amarela é determinada por um gene dominante, enquanto a pelagem marrom acinzentada é determinada por um gene recessivo. Se eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos de cor amarela, já que a cor amarela é dominante, né? Então eu vou cruzar 2 indivíduos emão-eminho lá no quadrado de Punnett, eu vou encontrar essas proporções: 25% homozigotos dominantes, 50% heterozigotos e 25% homozigotos recessivos. A proporção esperada seria 3 indivíduos amarelos para um indivíduo marrom acinzentado. Mas na prática, o que nós temos é uma proporção de 2 indivíduos amarelos e um indivíduo marrom acinzentado, 25% e 50%. Isso nos leva a concluir que a homozigose do alelo emão, quando esse gene aparece em homozigose, ele é letal e o indivíduo não sobrevive. Esses são os tipos de dominância existentes que trabalham com a primeira lei de Mendel, trabalham com apenas um par de genes. As atividades que se seguem são relacionadas a esses tipos de dominância. Na prática, o procedimento é o mesmo que tem sido feito até agora, com a dominância completa. O que vocês devem estar atentos é com a questão dos fenótipos, né? Dominância incompleta e codominância, eu vou ter 3 fenótipos ao invés de 2. E no caso dos alelos letais, a proporção será diferente, já que o indivíduo homozigoto dominante não sobrevive. Ele normalmente morre logo após o nascimento ou pouco tempo depois. Dúvidas? Estarei disponível respondendo a dúvidas pelo e-mail poli, com 2 L's e y.arantes@gmail.com. Antes de encerrar, só gostaria de pedir, não poderia deixar, né, de falar sobre isso, para que vocês obedeçam a quarentena e permaneçam em casa. A situação pelo mundo é um caos absoluto, né, e a gente não quer que isso chegue até o Brasil. Então, permaneçam em casa, meninos. Aproveitem, atualizem as atividades, já comece a estudar para as avaliações, assista filmes, séries, sei lá, o que vocês gostam aí, mas fiquem em casa. Na próxima semana, estarei enviando uma segunda atividade, provavelmente relacionada aos mesmos assuntos trabalhados até agora. Até mais.